Sabe aquela ideia de transformar um conhecimento em negócio, mas que trava na hora de começar? Pois é, nessa análise a gente vai desvendar um sistema de 4 passos para monetizar uma expertise partindo do absoluto zero. E para começar, nada melhor do que uma dose de realidade, né? Olha só essa frase do Garrett White. É brutalmente honesta. A mensagem aqui é bem clara. Ninguém começa sabendo tudo. O início vai ser meio esquisito, meio desajeitado, mas é a persistência que transforma alguém em mestre no que faz. Então, tá tudo bem não ser perfeito de cara. O importante é dar o primeiro passo. E aqui a gente já quebra uma crença bem comum. Muita gente acha que para se tornar um especialista, o primeiro passo é escrever um livro. Mas olha, na verdade, isso pode ser um baita erro. O verdadeiro ponto de partida não é ficar documentando o que já existe, é criar algo novo, uma oportunidade totalmente nova. Ok, então esse aqui é o nosso mapa. A gente vai entender o que é essa nova oportunidade. E depois vamos passar pelos 4 passos. Primeiro, gerar resultados. Segundo, desenhar o veículo. Terceiro, perguntar a coisa certa. E, por fim, entregar o valor e crescer a partir daí. Então, vamos lá. Criando uma nova oportunidade. O conceito principal aqui é o seguinte. Em vez de pular num oceano vermelho, sabe, aquele mercado cheio de gente, todo mundo brigando pelo mesmo cliente, a ideia é criar o seu próprio oceano azul. O que é isso? É uma categoria nova, onde a única referência é quem a criou. O lance não é escolher um nicho que já existe, mas sim criar um. E aqui vem um ponto-chave, viu? Uma expertise só vira um negócio de verdade quando alguém está disposto a pagar por ela. É simples assim. Essa troca de valor é que firma a relação. E todo esse processo que a gente vai ver agora mostra exatamente como dar o pontapé inicial nessa troca de um jeito bem autêntico. Tudo bem, passo número 1, obter resultados primeiro. Isso aqui é meio contraintuitivo, né? O poder de trabalhar de graça. A ideia é provar que o método funciona na prática. Como? Ajudando um grupo pequeno de pessoas, de graça, antes mesmo de pensar em vender qualquer coisa. Olha só que exemplo legal para ilustrar isso. A história do Alec Judson. Em vez de só mandar currículo, o que ele fez foi até a loja que ele sonhava em trabalhar e simplesmente ofereceu ajuda, de graça. Ele ficou lá dobrando roupa, ajudando, e ao mostrar o valor dele ali na prática, o gerente ficou tão impressionado que ofereceu um emprego na hora. Ele não tentou se vender, ele serviu primeiro. E essa é a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. A pergunta não é mais como eu vendo o meu produto. A pergunta passa a ser como eu posso servir as pessoas. Porque no fim das contas, são os resultados e os depoimentos que vêm disso, que viram a ferramenta de vendas mais poderosa que existe. Beleza, vamos para o passo 2, desenhar o veículo. E aqui tem outra lógica invertida que é genial. Construir o marketing antes do produto. Eu sei, parece estranho, né? Mas a estratégia por trás disso é muito poderosa. Garante que se vai criar algo que as pessoas já estão querendo comprar. Esse processo de marketing tem 3 partes. Primeiro, definir o quem ou o quê, ou seja, para quem é e o que faz. Segundo, criar um título que chame a atenção. E terceiro, escolher um gancho de curiosidade para posicionar a oferta de um jeito único. E a fonte original dá uma fórmula para título que é batata. Como conseguir o resultado sem ter que o medo. É uma estrutura super simples, mas que comunica valor na hora. Ela ataca o desejo e o medo ao mesmo tempo. Pensa num exemplo. Como criar um funil de vendas milionário sem precisar contratar um programador? Funciona, né? Daí, para posicionar essa nova oportunidade, a gente usa um desses 5 ganchos de curiosidade. Pensa neles como ângulos diferentes para deixar a ideia irresistível. Por exemplo, tem o pouco conhecido grande diferença, que é quando se revela um segredinho do mercado. Ou o revisite os fundamentos, para mostrar algo básico que todo mundo esqueceu. Cada gancho desses ajuda a solução a se destacar da multidão. Ok, passo 3. E esse aqui é importantíssimo. Perguntar o que as pessoas querem. A chamada campanha de pergunta é sobre isso. É descobrir o que o público realmente deseja, em vez de a gente só achar que sabe do que eles precisam. Isso bate de frente com o princípio clássico do marketing. As pessoas não compram o que elas precisam, elas compram o que elas querem. Por isso, essa campanha de pergunta é tão fundamental. Ela garante que o produto final seja construído em volta dos desejos reais do público, e não só do que o especialista acha que é necessário. E o processo é ridiculamente simples, sério. Primeiro, encontre onde o público está conversando, tipo em grupos ativos de Facebook. Segundo, faça uma única pergunta para descobrir o que eles querem. E terceiro, use as respostas para construir o curso ou produto. Simples assim.
E a pergunta mágica é essa aqui. Qual é a sua maior dúvida sobre? E aí, entra o seu tópico. É direto, é aberto e é muito poderoso. As respostas que chegam viram literalmente o esqueleto do conteúdo. Esse exemplo da arma de batata é perfeito para entender. Cada pergunta que o pessoal fez virou um módulo do curso. Alguém perguntou que tipo de cano eu uso, e isso virou um módulo 2, como escolher os canos certos. Não tem achismo, é entregar exatamente o que pediram. E a meta, segundo a fonte, é conseguir umas 100 respostas. Com esse volume, geralmente aparecem umas 8 a 10 perguntas que se repetem muito. E pronto, aí tá a base sólida para construir a masterclass ou produto. E, finalmente, o passo 4. Entregar e crescer. O foco aqui é lançar a primeira masterclass, aquela gratuita, do jeito mais simples e barato possível. Sem complicação técnica, sem desculpa para não fazer. E as ferramentas para começar? Bom, são as que todo mundo já tem. Um grupo privado no Facebook para criar comunidade e o Facebook Live para dar o treinamento ao vivo. Simples, de graça e focado no que importa de verdade, entregar valor, não se enrolar com tecnologia. E o pulo do gato aqui é o seguinte. Os resultados que esse primeiro grupo gratuito gera viram o combustível para o negócio crescer. Os depoimentos, os casos de sucesso, tudo isso é a prova social que vai atrair os futuros clientes, aqueles que vão pagar. Quando a gente olha o quadro todo, percebe que é um ciclo, né? Você cria uma nova oportunidade, gera resultados de graça, desenha o veículo com base no que aprendeu, pergunta para o público o que eles querem, entrega isso e os resultados alimentam o crescimento. Aí o ciclo pode recomeçar, só que muito mais forte. Resumindo tudo, a grande lição dessa análise é uma mudança total de perspectiva. O foco sai do vender e vai para o servir. Quando a gente serve primeiro e gera resultado de verdade para as pessoas, a venda acaba virando uma consequência natural do processo. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? E se o verdadeiro segredo para vender não tiver nada a ver com técnicas de venda, mas sim com a disposição genuína de servir primeiro? Imagina como os negócios seriam diferentes se esse fosse sempre o ponto de partida.